Mais uma vez, bom dia a todos. Espero que tenham tido uma boa semana. Estou passando a chamada, viu? Essa aqui. E eu gostaria de saber se tem alguém que está sem apostila. Se tiver alguém que está sem apostila, que tem apostila. Você me ajuda, bicha, por favor? Aqui. Tem uma aqui, eu entrego. Espero que as apostilas que vocês receberam estejam na ordem certa. Eu agradeço o Jonas, ele que tem organizado isso para mim como secretário, tem feito aí o melhor que ele pode. E gostaria de saber como estamos de leitura, gente. Precisamos estar com a leitura em dia. Não adianta participar da sala, se você não estiver lendo, você vai ficar perdido. Você não vai conseguir acompanhar, ou então a aula não vai fazer muito sentido, não vai render do jeito que precisa, viu? Sim. Não, mas a Heloísa está falando que é difícil guardar os nomes. É muito difícil. Eu também não sei o nome de todo mundo, não, gente. É muito complicado, muito difícil. Porque os nomes são assim, o que a gente tem que guardar são aqueles nomes principais para a gente ter uma noção da história. Mas a gente não consegue guardar todos os nomes. É muita coisa e nomes muito difíceis, né? Assim, muito diferentes da nossa realidade. Então é complicado mesmo. E eu gostaria de agradecer a turma, os alunos da internet. Eu agora estou com uma nova aluna, uma internauta, minha mãe. E um beijo, mãe. Minha mãe é uma mulher que já leu a Bíblia várias vezes, mas nunca teve a oportunidade de fazer esse curso comigo. Então agora tem esse prazer de poder estar junto com a minha mãe fazendo esse curso. Parabéns por estar me apoiando, mãe. Parabéns por me apoiar. Nós vamos orar e pedir para Deus estar nos abençoando nessa hora, né? Como nós precisamos da graça de Deus nos ensinando. Nada disso aqui faz sentido se o Senhor não estiver falando ao nosso coração, se nós não sairmos daqui de forma diferente. E nós vamos fazer isso agora. Deus, nós te agradecemos por poder estar na tua presença. O Senhor sabe o que nós passamos durante essa semana, das alegrias, das frustrações, das expectativas. O Senhor sabe quem está aqui nessa manhã, de repente, tão cansado de esperar coisas novas, de esperar alguma coisa que o Senhor prometeu, ou alguma palavra que tem nas Escrituras e que ainda não se cumpriu. Nós pedimos que o Senhor esteja renovando as nossas forças, renovando a nossa esperança, renovando a nossa fé, e que nós possamos nos deleitar na tua presença agora. Que a tua palavra possa nos alimentar, nos fortalecer, e que o Senhor derrame do teu Santo Espírito no nosso meio agora. Nós queremos experimentar do mover do teu poder. O Senhor sabe da minha fragilidade, das minhas limitações. O Senhor conhece isso tão bem. E eu peço que pela tua misericórdia o Senhor esteja falando ao nosso coração apesar de mim. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Só mais um detalhe que eu gostaria de tratar com vocês. Questão da assiduidade na escola dominical. Eu sei que tem muita gente que tem problemas, que tem dificuldades, que trabalha, que tem plantão. Eu sei. Mas eu gostaria de 2 pedidos. Aqueles que não têm problema, que levasse isso muito a sério. Que levasse o tempo, o compromisso que você fez aqui na escola dominical
de fato, a sério, que se esforçasse para estar aqui todos os domingos, que se esforçasse para cumprir as tarefas de leitura, cumprir as tarefas de estar acompanhando, estudando, porque isso vai fazer diferença na nossa vida, vai fazer diferença no nosso grupo como um todo. E outra coisa que eu gostaria também é que você estivesse chamando outras pessoas para participarem da escola dominical. Eu sinto que semana passada, a Roberta ainda estava falando sobre isso, né? Nós temos um grupo muito maior de gente à noite e que estão fazendo o que em casa de manhã? Então, para você que tem contato com alguém, que você sabe que não tem se esforçado, que não tem participado, convide essas pessoas. Mais que isso, convide pessoas que não são da igreja para virem e participarem da igreja. Convidem pessoas para se envolverem com Jesus, o que é mais importante. Às vezes a gente fica muito nesse mundinho nosso aqui de crescer aqui dentro e nos esquecemos de que nós fomos chamados para levar o evangelho. Levar o evangelho para o meu vizinho, levar o evangelho para o meu colega de trabalho, levar o evangelho para a minha família, levar Jesus para aquele que está precisando. E a gente muitas vezes fica caladão assim, com vergonha, com medo, com timidez, não vou incomodar. E nós precisamos nos esforçar para levar Jesus, que tem gente aí sedenta do nosso lado e muitas vezes a gente não está fazendo a nossa parte. Vamos lá? Juízes, último capítulo. Juízes não, desculpa, Josué. Último capítulo, né? Semana passada a gente parou no capítulo 23. E quando Josué traz uma palavra de coragem e obediência, né? Falando que nós devemos nos apegar a Deus. E agora, no capítulo 24, as palavras de despedida e a morte de Josué. No versículo 15 desse capítulo, Josué está ali fazendo uma renovação, chamando o povo para fazer uma renovação da aliança, né? E no versículo 15 ele fala assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse ponto aqui, Josué chama o povo a fazer uma decisão. Ele fala, gente, chega de ficar em cima do muro, literalmente, né? O que a gente usa aqui para dizer. É importante que vocês façam uma decisão. E eu olho para esse texto e falo, como esse texto é presente na nossa realidade hoje. O que nós temos de crente que vive em cima do muro? Hoje está aqui, amanhã está ali, ou então hoje está firme e participa da igreja no final, no domingo e no sábado está num ambiente, num lugar, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com vida cristã. Então, pessoas que não decidem. E Josué vira para esse povo e fala, vocês têm que tomar uma decisão na vida. Eu já tomei a decisão, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É importante a gente frisar que a idolatria dos cananeus era a designação geral que dava para todos os habitantes daquela região. É importante, era uma combinação extremamente perigosa, o estilo de vida daquele povo, né? Era uma religião cheia de práticas de liberdade e também cheia de desejos carnais. E só gente que estava assim, as pessoas que estavam extremamente firmes com Deus, apegados a Deus, conseguiam resistir aos atrativos daquela cultura tão misturada, tão complexa. E eles possuíam, por exemplo, você tem uma ideia, tanto que o negócio era complexo, e às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas por que Deus fala que era para destruir aquele povo? Matar aquele povo? Nossa, Deus mandando matar e destruir. O jeito de vida, o estilo de vida deles era tão complicado, e eles viviam oferecendo sacrifícios humanos, inclusive, porque que geralmente quando eles iam construir, fazer
uma construção qualquer, ou de casa, ou da própria casa, o que eles faziam? A hora que colocava o alicerce, sacrificava um dos filhos ali, colocava aquela criança no alicerce da casa, construía, e quando terminava, tinha um segundo sacrifício de um outro filho. Para ver a loucura que era o estilo de vida daquele povo, né? Então, era algo complexo e que Deus não aprovava, lógico que não aprovava. E por isso Josué fala, gente, é muito perigoso viver nessa intimidade, nessa proximidade com esse povo. Vocês têm que tomar uma decisão. E aí ele faz essa palavra tão decisiva, tão cheia de bom senso, e pronto, eu falo, é ponto final. E a pergunta que eu deixo para cada um nesse último capítulo de Josué é: será que você tem coragem e tem vivido isso na sua vida? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer viver um pé na igreja, um pé fora, um compromisso com Deus e mais ou menos usando Deus quando lhe é conveniente, tudo bem. E Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é um compromisso total. Fala, Deus, tudo que eu vou viver na minha casa, na minha vida, no meu dia a dia, tem que ter a ver com o Senhor. Eu quero ser 100% do Senhor. E a última coisa que eu gostaria de destacar aí, o versículo 32, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram em Siquém. Lembra que José, quando ele está no leito de morte, lá em Gênesis 51, se eu não estou enganado, ele fala, olha, eu vou morrer, mas nós vamos sair daqui, dessa terra. Eles estavam no Egito, né? E quando vocês forem, por favor, leve meus ossos. Eu quero ser enterrado lá naquela terra. E aí passam-se 400 anos, o povo tem todo aquele tempo de escravidão, tal. E aí, quando eles saem do Egito, eles lembram de levar os ossos de José. E passam mais 40 anos no deserto. E agora que eles estão se estabelecendo na terra, eles levam os ossos de José e enterram os ossos de José lá. Interessante, né? Então, a promessa de Deus cumprindo em tudo que fez. Alguma pergunta com relação ao livro de Josué? Alguma dúvida, alguma colaboração, alguma coisa assim ou não? Então, tá bom. Então, vamos para o livro de Juízes, 7º livro da Bíblia. Antes da gente começar o livro de Juízes, a gente tem que usar essa prática para a gente aprender a memorizar. Vamos começar lá os que a gente leu e vamos falar? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e agora Juízes. Vai ficando fácil assim. Na apostila de vocês aí tem um resumão, né, de Juízes. Inclusive eu quero falar para quem faz o curso pela internet, se você quiser esse material, escreva para a gente e a gente manda para você, que ajuda, dá uma força aí para estudar. O livro de Juízes é um livro muito interessante, porque o povo passou Josué, e o povo agora está totalmente, de novo, totalmente perdido. É um livro que mostra com muita clareza a misericórdia de Deus, como Deus é misericordioso. São só 21 capítulos, né? A gente não sabe quem é o autor. O livro não é ele não está colocado cronologicamente, e eles são, as histórias são fragmentos de momentos, de acontecimentos, não é uma história assim sequencial. Então, são fragmentos de coisas que aconteceram naquele período, né? O período de acontecimentos desse livro, tão pequenininho, de 21 capítulos, são 400 anos. Então, aqui tem, dentro do livro de Juízes, tem 400 anos de história. E o que é importante a gente lembrar é que ele teve, o povo de Israel, nesses 400 anos, teve 111 anos de opressão e 299 anos de descanso. Então, ficou mais ou menos 2/3 de descanso para 1/3 de muita opressão, de muito sofrimento que eles viveram, né? E é um livro muito importante,
apesar de ser um dos livros mais tristes da Bíblia, quem está lendo direitinho está vendo as coisas horrorosas, graves que acontecem nesse livro, mas a gente, ao mesmo tempo que a gente vê o pecado dos homens, das pessoas abundando, a gente vê a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor superabundando aqui nesse livro também, né? E ele relata conflitos do povo de Deus com o povo naquela terra. Qual foi o grande erro do povo? Ao invés deles eliminarem aquele pessoal daquela terra do jeito que Deus falou que era para fazer, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer aliança, começaram a conviver junto com eles ali, e isso complicou. Mostra a condição do país, do povo ali na época, né? E nós vamos ver que nós tivemos aqui mostra 12 juízes para a gente, né? E o que acontecia? Esses juízes, eles surgiam quando a ocasião pedia, quando era requerido algum esforço, algum líder regional ali, eles surgiam, né? E eles exerciam uma função, não era só de ficar sentado lá julgando, não. A função do juiz na época era muito mais ampla. Eles governavam, eles iam para a batalha, eles lutavam. Então era uma função muito ampla. Ser juiz era algo que exigia muito daquela pessoa. Eles eram líderes militares, tinha de ser uma pessoa carismática, tinha de ser uma pessoa forte. Eram homens que foram levantados por Deus, e o ofício deles significava governar num sentido muito mais amplo, não era governar só como juiz julgando causas, não, né? Alguns juízes eram dignos de imitação, então isso, quando você for ler o livro de Juízes, você tem que ter esse bom senso. Tem alguns juízes que são colocados aqui, que são dignos de honra, que nós falamos, nossa, eu quero ter uma vida dessa, eu quero ter uma fé, um comportamento desse. Mas, em regra geral, eles não eram pessoas exemplares e dignas de serem copiadas, um comportamento que pode ser exaltado. E aí a gente fala, mas por que Deus põe isso aqui na Bíblia, então, se a maioria não servia de exemplo para a gente? É muito interessante você olhar que nós temos o modelo, e o modelo é uma coisa modelo é algo que a gente tem que seguir, mas nós temos também o antimodelo. E o antimodelo, às vezes, fala muito mais forte do que o modelo. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu chego aqui e falo assim, olha, esse rapaz, foi um menino muito estudioso a vida inteira, muito obediente, sempre se esforçou, e sempre batalhou, trabalhador, e agora fez um curso muito bom, e conseguiu um trabalho bom, e está progredindo e tal. Sigam, jovens, o modelo desse rapaz, o modelo de obediência, o modelo de comportamento, todo mundo olha e fala, nossa, que legal, né? Todo mundo vê e fala, que joia. Aí se eu pego outro rapaz e falo assim, esse aqui é um rapaz que a vida inteira foi rebelde, desobediente. Tudo que pai e mãe fazia, ele pintava e aprontava na escola, batia, brigava. Para completar, começou a se envolver com bebida, com droga, com bagunça. E o cara está estourado. Ele se envolveu com crime e tal, e está preso. E o cara vem aqui na frente e fala assim para os jovens, não siga o caminho que eu fiz. Qual que vai ter mais impacto? O bonzinho ou a palavra do mal do que está sofrendo? A palavra do antimodelo. O que choca a gente? Fala, eu não quero ser daquele jeito. É o antimodelo. Então a Bíblia está cheia de antimodelos para que a gente aprenda e olhe e fale, olha o que aconteceu no final da história. Eu não quero isso para a minha vida. Então o antimodelo fala, e nós temos que olhar para esses juízes dessa forma também, certo? Como eu já disse, 12 juízes, são 6 maiores, que é Eude, Débora, isso tem no livrinho de vocês, Gideão, Jefité e Sansão, e 6 menores, Sangar, Tola, Jair, Ibsã, Elon e Abdom. Tem muita gente que não sabia
que Sansão era um juiz. Fala, eu lembro da história de Sansão, mas eu não lembro que Sansão era juiz. Sansão foi juiz. Ele foi um líder do povo de Israel. Ele não era patriarca, ele não era rei, ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele era um juiz. Isso é importante a gente saber na leitura da Bíblia, entendeu? A gente saber o que o personagem é, que papel que ele desempenha na história. Então, Sansão era um juiz. A palavra-chave do livro de Juízes é confusão. Essa é a palavra-chave. O versículo-chave está lá, se você abrir no capítulo 17, versículo 6, esse é o versículo-chave desse livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Ou seja, cada um fazia o que dava na cabeça. Cada um fazia o que lhe era conveniente. Cada um fazia o que lhe era melhor. Funciona isso, gente? Por isso que vira confusão. Nós temos que ter liderança. Uma casa tem que ter liderança. Vou até contar uma história aqui engraçada para vocês. Aproveitar que o personagem principal está aqui, vou contar a história. Porque tem muito esse problema de submissão, né? As mulheres falam, até arrepia, não quero ser submissa. E os homens com a ideia errada de que submissão é pisar no pescoço, é mandar e tal. E não é isso. Deus coloca a submissão de maneira tão equilibrada na Bíblia, né? Mas nós precisamos de um líder na nossa casa. A nossa casa tem que ter uma palavra final. Na hora que a coisa entrou num desequilíbrio, que precisa de uma decisão final, se a mulher pensa de um jeito e o homem pensa de outro, quem é que tem que dar a palavra final? É o homem. É o homem. Não é? Sim, senhora. A Lígia falando, sim, senhora. Aí, era tão engraçado, o Estevão toda a vida teve muita dificuldade de obedecer mulher, né? Ele não gosta de submeter a mulher, não. E aí eu dava ordem para ele, naquela fase da preguiça aguda, ao extremo, eu dava ordem para ele assim, pequenininho, Estevão, guarda seus brinquedos. Guarda para mim, por favor, mãe. Estevão, pega seus calçados. Pega para mim, por favor, mãe. Tudo que eu dava de ordem para ele, ele voltava para mim, educado, né? Por favor, mas ele voltava a ordem para mim, sempre. E aquilo, claro, foi enchendo o saco, né? Aí quando foi um dia, que mãe, você sabe, tem dia que está assim mais calma, né? Fui, dei uma ordem para ele, Estevão, pega isso daí. Faz para mim, por favor, mãe. Aí eu fui, peguei nos bracinhos dele, assim, ele era bem miudinho, né? Peguei nos 2 bracinhos, ajoelhei e falei assim, quem é que manda nessa casa? Aí ele olhou para mim e falou assim, meu pai. Eu falei, tudo bem, seu pai manda nessa casa sim, você está certinho. Seu pai manda, mas além do seu pai, quem é que manda nessa casa? Ele olhou para mim e falou, Jesus. Espiritual, né? O que eu quero mostrar, queridos, é que nós precisamos ter uma liderança. Senão a coisa vai virar essa confusão. Liderança na nossa casa, liderança numa igreja, liderança no trabalho. E quando nós quebramos essa ordem de respeitar, de olhar para o líder como ele merece, vai virar confusão. Então, e o povo escolhido de Deus parecia determinado a adotar a religião proibida dos cananitas e depender da própria convivência com o Senhor. Esse foi o grande problema, né? A raiz do mal foi não expulsar o inimigo, mas subjugar esse inimigo. E é importante a gente notar que o cenário de tudo isso que acontece aqui em Juízes é a terra prometida. Um lugar especial, um lugar onde estava o povo de Deus. Sabe o que isso me faz pensar? É que muitas vezes a gente esquece que o fato da gente estar dentro da igreja, de estar convivendo com o povo de Deus, nós vamos estar livres de problemas, de lutas, de dificuldades, de desavenças. Aquele povo estava num lugar que era basicamente para eles não terem problema. E nós pensamos
erroneamente que quando nós estamos dentro da igreja nós não vamos ter problemas. A igreja existe, eu falo que eu tenho convicção de que a igreja existe para a gente poder praticar o que está aqui na palavra de Deus. É na igreja que eu vou praticar o amor, é na igreja que eu vou praticar o perdão, é na igreja que eu vou praticar, porque em casa isso é muito mais fácil. A gente briga em casa, a gente fica com raiva em casa, mas quem é mais fácil da gente perdoar? Um próximo, um irmão, um pai, um filho, uma mãe, ou um que é lá da igreja que não tem intimidade comigo? É muito mais fácil eu perdoar aquele que eu tenho intimidade, mesmo porque eu preciso daquela pessoa, esbarro naquela pessoa toda hora, né? Queira ou não, no final, você vai ter que se acertar. E a igreja não é diferente. Ele senta de lá, então eu vou sentar de cá. Ele vai participar do coral? Então vou participar de um outro programa que não tem nada a ver. Eu não quero encontrar, eu não quero. E igreja é o lugar onde nós vamos colocar em prática essa comunhão que o Senhor nos pede, esse amor que o Senhor nos pede, que é o desafio maior, certo? Então, cuidado, não fica pensando, dentro da igreja isso acontecendo, é dentro da igreja mesmo que isso vai acontecer, infelizmente. E aí a gente tem que mostrar a nossa maturidade. Nós temos que mostrar a nossa maturidade dando o passo da reconciliação. Nós temos que mostrar a nossa vida cristã, a nossa dependência de Deus, liberando perdão para essas pessoas. E nós temos que mostrar a nossa grandeza e maturidade cristã, pedindo perdão, porque às vezes foi a gente que fez a coisa errada. Reconhecer erro, gente, é uma coisa, assim, às vezes não é nem tão difícil reconhecer o erro. Lá no fundo você fala, nossa, errei mesmo, não devia ter falado, podia ter agido diferente, se hoje fosse acontecer de novo eu agiria diferente, não diria aquilo, não faria assim. Isso é reconhecer. Agora, e consertar esse erro é bem diferente, né? Isso tem que ter grandeza, tem que ter o coração humilde, tem que ter o coração submisso à vontade de Deus. Chegar diante de uma pessoa que você teve uma desavença e falar, me perdoa, sem 1 milhão de justificativas, porque tem gente que vai pedir perdão, tem várias maneiras de pedir perdão, né? Tem várias maneiras. Tem aquele tipo que pede assim, então me perdoa, me desculpa, viu? Me perdoa. Está arrependido quem pede perdão assim? De jeito nenhum. Quem quer pedir perdão de verdade não pede assim, agredindo, né? Peitando a pessoa. Pede perdão, me perdoa, eu errei. Agora tem aqueles que vêm pedir perdão e falam assim, olha, me perdoa, mas você também fez isso. Sabe, aquela lista. Não, isso é voltar tudo outra vez. Pedir perdão é falar, me perdoa. A pessoa sabe que ela tem os erros dela. E o Espírito Santo há de incomodar. Você não precisa ficar voltando tudo aquilo. Você está tratando do seu pecado, da sua parte. E quando você trata da sua parte, você fala, me perdoa por isso. Ponto final. Se a pessoa quiser conversar, quiser tratar, aí é outra história. Então, isso tudo tem a ver com vida cristã, tem a ver com o dia a dia na igreja, né? E o livro de Juízes, os 2 primeiros capítulos, os 3 primeiros capítulos, é uma preparação para a gente entrar no livro propriamente dito. Então, a primeira parte aí, a geração de Josué, avisa para a gente que a geração de Josué havia morrido e uma nova geração de israelitas havia rejeitado o grande Deus, né? No capítulo 2, dos versículos 6 até o 15, está explicando isso. Gente, aquela geração toda passou, morreu, a geração de Josué se foi, e agora o povo está, apesar de estar na terra prometida, rejeitando servir e adorar ao grande Deus. A segunda coisa mostra que sempre que o povo se arrependia, Deus levantava juízes para livrá-lo. Está explicando isso também nesse capítulo 2, dos versículos 16 a 23. É como se o autor estivesse fazendo uma introdução. O autor do livro de Juízes é desconhecido. É como se ele estivesse preparando o leitor para ler. Eu gosto muito, já dei bastante aula de redação, de produção do texto. Eu falo, gente, para os alunos, tem que ser um texto
que daqui 10 anos alguém pegar aquele texto e começar a ler, ele vai saber do que se trata. Tem aluno que esquece que quando a coisa está... Porque o professor pediu ali na hora, o tema ali na hora, está tratando, debateu, fala, agora escreva. Já começa o assunto sem fazer uma introdução, sem preparar a pessoa para saber do que vai se tratar. É como se alguém chegasse conversando com você e falasse assim, então, você viu que beleza? Você gostou? Beleza o quê? Então, tudo a gente tem que introduzir, não é? Aqui o autor está fazendo isso. Esses 3 primeiros capítulos é uma introdução. E por causa do fracasso em conquistar, assim, completamente a terra prometida, os israelitas estavam vivendo entre outras nações naquela terra. E o capítulo 3, do versículo 1 até o 6, esclarece isso. Olha, eles não expulsaram o povo da terra, eles não aniquilaram o povo e começaram a viver juntos ali. E nisso surgem toda a confusão, ok? Aí nos capítulos 1 e 2, mostra a conquista, da conquista até os juízes, é o que eu falei, né? Só um destaque para o capítulo 2, versículo 1, fala assim, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Isso é algo que você devia marcar aí na sua Bíblia. Nunca o Senhor vai invalidar a aliança que Ele fez conosco. Nunca. Nós falamos muito sobre isso semana passada, né? A aliança que o Senhor faz conosco não será invalidada. É algo que a gente pode contar e olhar aquelas promessas que o Senhor fez. Lembra as promessas universais para todos nós, que qualquer hora a gente pode ir lá e falar, Senhor, isso aqui é promessa para mim. Então, a gente pode requerer isso para as nossas vidas em todo o tempo. E não aquelas promessas individuais e particulares, né? Para cada situação. Capítulo 3, os juízes e o trabalho deles lá contra a Mesopotâmia, Moabe e Filístia, é o que trata nesse capítulo 3. Aqui a gente vê logo os 2 primeiros juízes, Otoniel, que livrou o povo contra o rei da Mesopotâmia, e veja lá no capítulo 3, versículo 11. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Surgia um juiz no meio daquela confusão, ele trabalhava com o povo, ele julgava, ele lutava, ele subjugava aqueles que estavam contra o povo de Israel naquele momento, naquela região, e aí vinha um tempo de paz. Nesse caso aqui, 40 anos de paz, através desse juiz. Aí no versículo 15 desse capítulo, né? Fala assim, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes suscitou o libertador. Agora Eude, homem canhoto, tal. Nesses versículos 12 até o 14, mostra o povo de novo caindo. Sabe aquela questão de obedece, tá tudo bem. Aí desobedece e começa uma desgraça sem fim, clama ao Senhor, o Senhor levanta um juiz, o juiz defende, coloca a casa em ordem, e quando eles têm aquele tempo de paz, de repente começa de novo desobedecer. É o que mais chama atenção no livro de Juízes, é esse vai, vem da obediência e desobediência do povo. E na verdade nós somos assim. Quando tudo está indo bem, a gente vai, parece que ficando assim, mais à vontade, né? Vai deixando a coisa mais tranquila e de repente você vai ficando mais relapso, você vai ficando mais insensível, você vai ficando mais tranquilo e talvez as coisas de Deus vão ficando em segundo plano. Porque se a gente quiser, a gente sempre vai arranjar alguma coisa para colocar no lugar ou da leitura da Bíblia, ou da oração, ou da participação nos eventos da igreja. Que coisa mais fácil que é isso. A gente sempre vai arranjar. Ai, que dor de cabeça, estou tão cansado hoje, estou com a coluna ruim, aquelas cadeiras ruins lá da igreja. Mas aí você senta de qualquer jeito no sofá, assim, fica parecendo um ponto de interrogação e assiste o filme inteiro. E não é assim que a gente faz?
Então a gente inventa desculpas, depois eu leio a Bíblia, agora não dá. Depois eu leio, só vou entrar rapidinho aqui no meu e-mail, no Face, só para ver umas coisinhas de nada, ver se tem alguma coisa urgente. E aí dali você vai, e o tempo, né? E aí você olha e fala assim, agora estou muito cansado para ler a Bíblia. Amanhã eu leio o dobro. E aí amanhã você sabe, né? Acontece tudo outra vez. Então é muito fácil a gente ficar arranjando coisas para colocar e a gente vai deixando. Aí de repente vem a hora que vem aquele problema, aquela crise, aquela coisa que realmente nos sacode e a gente volta. Oh, Senhor, me perdoa. Estou tão negligente com a tua palavra. Eu prometo que agora vai ser diferente. E Deus perdoa. E Deus, mesmo sabendo que você vai repetir amanhã, Ele perdoa e Ele dá. Isso é misericórdia, gente. Isso é o que a gente vê no livro de Juízes e a gente olha e fala, eu tenho um Deus misericordioso. Eu tenho um Deus misericordioso. Ainda Eude, no capítulo 3, ainda dos versículos 20 a 22, mostra ele matando o rei, que Deus levanta ele, né? E ele mata o rei, e nos versículos 28 a 29, eles lutando contra os moabitas, né? E ganharam e passaram por 80 anos de sossego, de paz, de tranquilidade. Então era assim que, olha lá, o finalzinho do versículo 29. Naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Então, Deus ia levantando o povo, os juízes, e acontecia isso. Capítulos 4 e 5, os juízes contra os cananeus. Versículo 3 do capítulo 4 fala assim, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então o povo começou, depois daqueles 80 anos de sossego, aí começou, eles abandonaram a Deus e começa a decadência. E fala que durante 20 anos eles estavam sofrendo, desobedeceram e caíram nas mãos desse Jabim, desse homem, desse rei. E aí no versículo 8 do capítulo 4, mostra agora Deus levantando quem? Uma mulher. Débora foi juíza. Interessante, porque até agora na história a gente não tinha visto nenhuma mulher assim, com poder e autoridade, né? E aqui no Antigo Testamento, Deus levanta uma mulher, Deus levanta Débora, a juíza. Versículo 8 diz o seguinte, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. O que acontece? Débora e Baraque lutam juntos. E Débora faz uma profecia, profetiza. Ela era uma profetisa. Ela faz uma profecia e na hora que ela faz essa profecia, ela fala, olha, Deus vai dar esse homem que a gente tinha lido aqui antes, que tem 900 carros de ferro, e Deus vai dar esse povo nas suas mãos, Baraque. Você pode ficar sossegado. Baraque falou, confiar na palavra dessa mulher, sabe lá? Falou, eu vou sim, eu vou para a batalha, mas se você for comigo. Se você for comigo, eu vou para a batalha com você. E aí o que acontece, né? Nos versículos 6 e 7, olha lá. Ela manda chamar Baraque. E aí ela fala, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon e farei ir para ti o ribeiro. Ou seja, Deus deu para Débora tudo claro. A quantidade de pessoas que era para ele levar para a guerra, onde seria a batalha, quem ia ganhar, Deus deu tudo claro para ela e ele ainda ficou com medo, né? Nesse caso aqui,
ela parte junto com ele para a batalha. Versículo 9, ela fala assim: certamente irei contigo, porém não será tua honra de investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera, que era o rei, que era o homem que eles estavam combatendo. Então ela fala assim: vou sim com você, mas eu vou dar para você, Deus vai dar a vitória na mão de uma mulher, não vai ser você. E Débora, que era profetisa e juíza, a hora que fala isso, eles, acho que Baruque fica pensando, nossa, é ela que vai matar. E a gente lê a história aí, nos finais dos versículos, lá no capítulo 21, quem é que mata? Jael, não é? Mulher, esposa de Éber. E ela mata de um jeito tão legal, né? Pega filme de terror, olha aí. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. E foi-se mansamente a ele, o cara estava dormindo, né? E lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Então foi assim que ele mata a mulher. Sem falar que Eude, ali no capítulo 3, fala que quando ele vai matar o rei, o que ele fala? Versículo 21, 3:21. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou seu punhal ao lado direito e lhe cravou no ventre do rei, né? De tal maneira que entrou também o quê? O cabo com a lâmina, porque não retirou do ventre, e a gordura se fechou sobre ele. Então enfiou na barriga do rei, que era gordo, e sumiu até o cabo lá dentro, diz que até fechou. Então umas histórias assim que a gente olha e fala, mas que coisa horrível, né? Que coisa estranha acontecendo aqui. E é isso que acontece. Então teve essa vitória, né? No capítulo 5, versículo 31, assim, ó Senhor, pereçam todos. Depois, o capítulo 5 inteiro é o cântico de Débora, né? Louvando a Deus, adorando a Deus pela vitória, adorando a Deus pelo livramento. E eu gosto desse último versículo que ela diz: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Eu gosto muito da maneira como termina isso daqui. Os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Que essa seja a realidade da nossa vida, do povo de Deus, né? Que nós possamos falar, eu preciso brilhar, não para aparecer, não para ser melhor, mas que o lugar que eu passar, por onde eu viver, as minhas atitudes, o meu comportamento, possa trazer luz, a luz de Jesus, possa iluminar, possa fazer a diferença. Esse era o pedido, o clamor, o louvor da boca de Débora naquele momento, e é isso que nós devemos procurar ser e viver. Nós temos que ser gente que, por onde a gente passa, as pessoas tenham prazer de estar com a gente. Eu fico muito triste porque eu sei que tem crente que o povo fala, ai, mas é muito chato. Ninguém aguenta, ninguém suporta. Eu fico muito triste de ouvir isso, porque a nossa presença tem que temperar, tem que iluminar. E nós precisamos mudar o nosso comportamento, mudar nosso jeito de agir, ser mais. O que falta muitas vezes na gente, sabe o que é? É um pouco de flexibilidade. Às vezes a gente é muito duro, tem que ser do meu jeito, do meu modo. Só as coisas que eu gosto, a minha tradição. Porque toda a vida foi assim, tem que continuar desse jeito. Vou contar uma história para vocês, não vou falar de onde que também não interessa, mas para vocês verem a questão de tradição. Uma amiga minha contando, a esposa de pastor, e contando da outra esposa de pastor, que eles trabalhavam juntos na mesma igreja. E aquela igreja tinha uma reunião de oração da SAF, que acontecia todas as tardes, se eu não estou enganado, um dia da semana lá, terça, quarta-feira, tipo assim, 3 da tarde. Era uma reunião que acontecia há anos, toda tarde. Aí o que acontecia? Toda tarde elas chegavam, vou dar um exemplo, se fosse aqui na igreja, toda tarde elas chegavam e sentavam desse lado aqui e faziam reunião. Tá, beleza.
Aí chegou essa esposa de pastor, tal, tocava maravilhosamente bem a menina, super. E aí ela foi na reunião de oração. Quando ela chegou na reunião de oração, o piano daqui, né? E todo mundo sentado aqui, ela falou: gente, senta todo mundo daqui, que daí eu toco e a gente canta. Porque cantava as músicas, né? Senta daqui que eu toco e canto. Aí levantou uma e falou assim: não podemos. A vida inteira a gente sentou desse lado, agora a gente vai sentar de cá? Ela falou: não, mas é só por causa do piano. Não podemos. Ela falou: então também não posso tocar. Foi embora e deixou sem música. Mas para você ter uma noção, que diferença faz sentar ali, sentar aqui? Então tem gente que se apega e se torna antipático, se torna chato, se torna cansativo por ficar se apegando em coisas bobas que não vai fazer diferença. Nós não podemos abrir mão daquilo que a palavra de Deus diz, isso é inegociável. Mas tem coisa, gente, tem coisa que a gente precisa negociar. Só dando uma dica aqui, nada a ver com o texto, mas essa questão de ser maleável. Quem tem filho tem que saber que os filhos são diferentes. Não existe essa de falar assim: eu trato os meus filhos exatamente igual. Está errado. Está errado. Por quê? Porque os filhos são diferentes, as necessidades são diferentes. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos respeitar a diferença de cada um. Tem um que precisa mais de colo, tem outro que precisa de mais disciplina, tem um que tem filho que já nasce pronto. Gente, tem filho que já nasce pronto. Você não precisa fazer nada e a coisa vai acontecendo, né? Agora tem outros que te provam até a última gota da paciência, a última gota do amor, a última gota de tudo. Sabe? Te mostra que você não é nada. Você fala: como eu preciso de Deus. Então, nós precisamos ter essa flexibilidade. E, às vezes, a gente se torna pessoas insuportáveis, crentes, muito chatos, por causa dessa flexibilidade, por causa dessa dureza de olhar e falar: a regra é assim, nós não vamos mudar uma vírgula. A regra é assim, mas a gente pode rever. Se isso não fere a palavra de Deus, nós vamos rever, nós vamos negociar. Certo? Só dando uma dica aqui para a gente se tornar menos chatos. Nos capítulos 6 até o 10, é uma parte muito legal. Os medianitas escravizaram tanto o povo de Deus, que eles chegaram a ter de viver, gente, escondido nas cavernas. Diz que eles plantavam em lugares escondidos, colhiam, trabalhavam, tudo, sabe, fazendo tudo escondido. Aí colhia aquele negócio e escondia tudo, né? Eles roubavam a paz. E estudos arqueológicos, que essas coisas são bem mais novas, né? Comprovam isso. As várias cavernas, as covas onde eles escondiam os cereais, porque eles deixavam, às vezes, até eles plantando e estavam ali de olho. Olha, eles estão plantando, os medianitas vendo o povo de Deus plantar. Quando colhiam e estavam com aquela fartura toda, o que eles chegavam? Tomava tudo. Então eles viviam nessa opressão, nesse sofrimento, de alguém vir e tirar a hora que você vai desfrutar o melhor. E o povo de Deus está vivendo assim. No versículo 13 do capítulo 6, aí aparece um personagem novo na história, que é Gideão, um juiz que Deus levanta. E aí o Senhor chega, o anjo do Senhor, olha lá no versículo 11. Então veio o anjo do Senhor. Esse anjo aí não está escrito com letra maiúscula? O que eu já disse quando é assim? Jesus. Jesus aparecendo para Gideão naquele momento lá. E aí o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim, o anjo no versículo 12, ó, o Senhor é contigo, homem valente. E o Gideão responde: ai, Senhor meu, a valentia do homem. Deus fala: o Senhor é contigo, ó homem valente. Ele fala: ai, 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 ai. É interessante a gente olhar, não sei se vocês prestaram atenção na vida de Gideão. Vamos olhar um pouquinho para esse homem. Se o Senhor é conosco, ele começa a falar: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não me fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas.
Então, quando ele encontra com Deus, primeira coisa, ele desmonta a hora que Deus fala, homem valente, ele fala, não fala isso não. E aí ele começa a lamentar diante de Deus, cadê suas promessas? Se o Senhor é comigo, se o Senhor é com o nosso povo, por que o Senhor está deixando a gente passar por esse sofrimento todo? Queridos, é o que a gente faz toda vez que a gente está passando por algum aperto, não é assim? Deus, por que eu estou passando por isso? O Senhor fala que eu sou tua filha, que sou teu filho, que o Senhor fala que me ama. Por que eu estou vivendo? Por que eu estou experimentando isso? Por que a coisa não desamarra na minha vida? Por que a coisa não caminha diferente? Por que eu não alcanço, não consigo coisas que eu sonho há tanto tempo? Era o que Gideão perguntou para Deus de primeira. Só que no caso de Gideão, olha lá, capítulo 6, versículo 1, a resposta está lá. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Por que eles estavam sofrendo? Porque fizeram o que era mal. Porque afastaram do Senhor. Semana passada eu falei isso e vou repetir. Existem várias razões para a gente passar por sofrimento. Uma dessas razões pode ser que a gente faça isso, a gente abandona Deus. Todas as vezes que eu abandonar a palavra de Deus, todas as vezes que eu desobedecer, todas as vezes que eu falar, eu vou fazer do meu jeito, eu não vou obedecer, porque não dá para obedecer isso que Deus está me pedindo. Que absurdo perdoar quem fez aquilo comigo. A gente toma essa decisão. A gente muitas vezes não fala, mas a gente toma essa decisão no coração. A gente fala, isso não. Perdoar fulano, Beltrano, isso eu não faço. Todas as vezes que nós agimos assim, nós vamos sofrer. E ponto final. Desobedeceu? Vai sofrer. Agora, existem sofrimentos que nós passamos, que nós vivenciamos, que não tem a ver com pecado. E a gente tem que olhar, a hora que a gente for estudar o livro de Jó, a gente vai ver isso. Que pecado que aquele homem tinha para poder passar o que ele passou? Não tinha. Ele não tinha feito nada que justificasse o que ele estava vivendo. Tanto é que os amigos dele, a hora que chega, falta sacudir Jó, né? Fala o que você fez, tem alguma coisa escondida na sua vida. Não é possível tanta tragédia, não é possível tanta coisa horrível acontecendo. Você fez alguma coisa e está escondendo da gente. Então, cuidado, não tem nada a ver uma coisa. Por isso que a gente não pode ficar julgando a vida dos outros. Está passando isso, deve estar fazendo. Você não sabe. E do mesmo jeito, a gente tem que cuidar da nossa vida. Senhor, a coisa está feia na minha vida. A coisa está feia aqui em casa, Senhor. O negócio está complicado. Aí o que eu faço? Eu vou analisar meu coração. Vou analisar a nossa história, a nossa vida, o nosso cotidiano. Tem pecado aqui no nosso meio? Tem alguma coisa que nós estamos fazendo na nossa casa que não está agradando ao Senhor? Tem alguma coisa que eu estou fazendo na minha vida? Como família, será que eu estou sendo uma esposa segundo o coração de Deus? Tem cumprido com aquilo que eu fiz, os votos diante do Senhor no altar? Será que como esposo eu tenho cumprido aquilo que eu falei diante do Senhor? Será que como filho eu tenho honrado e respeitado? E aí a gente começa a analisar a nossa vida, e procurar, e olhar. E nós vamos encontrar. Agora, se a gente sondar nosso coração e não ver nada, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está tratando. Então, o Gideão aqui nessa hora não conseguia enxergar isso, né? Que ele estava passando por esse problema todo, sem saber, por conta do abandono que eles fizeram com Deus, né? E no versículo 15 desse capítulo, olha o que acontece. Deus fala, olha, primeiro no 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Deus fala assim para ele. E aí, olha o que Gideão fala. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Ou seja, a autoimagem de Gideão era péssima.
Reflete aqui esse texto, esse versículo 15, um profundo sentimento de inferioridade que tomava conta do coração daquele homem. Ele se sentia extremamente inseguro, pequeno, pobre, insignificante. E tem muitos cristãos que se sentem assim, pequenos, incapazes, inferiores, desvalorizados. Às vezes as pessoas que estão conosco fazem isso com a gente, não é? Às vezes as pessoas mais próximas, aquelas que deviam colocar a gente assim para cima, faz a gente ter esse sentimento de inferioridade, de pequenez, de incapacidade. Faz a gente se sentir tão sem valor, tão sem valor. Mas o Senhor enxergava aquele homem de uma forma diferente, e é assim que o Senhor nos enxerga. Ele enxergava Gideão como um homem que tinha força. Olha o que fala no versículo 14. Vai nessa sua força. E ele achava, eu sou pequeno, eu sou nada, eu não sou ninguém. Versículo 16 desse capítulo. Deus usa a certeza da companhia dele para combater qualquer sentimento de inferioridade ou de limitação. Olha o que ele fala. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Fala, você não tem que se sentir pequeno, você não tem que se sentir miserável, você não tem que se sentir um zero à esquerda, porque eu estou contigo. O grande Deus, o grande eu sou, está contigo e você vai vencer o que for colocado diante de você para ser vencido. Deus trata o coração de Gideão naquela hora dessa forma, com a certeza da companhia. E naquela hora, Gideão oferece sacrifício, dos versículos 17 até o 24, a gente vê Gideão oferecendo sacrifício ao anjo do Senhor, a Jesus, né? Mais uma comprovação de que isso aqui era Jesus. Anjo não é para ser adorado, não recebe adoração. E nessa hora ele aceita, então era a presença do próprio Jesus ali, recebendo aquela adoração, aquele sacrifício. E aí no versículo 27 desse capítulo, então Gideão tomou 10 homens, Deus dá uma ordem para ele e fala assim, esse anjo fala assim, você vai lá e vai destruir o altar de Baal, porque tinha um altar de Baal lá, aquele povo adorava Baal. E Gideão faz o seguinte, então Gideão tomou 10 homens dentre os teus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. E aí o que acontece com Gideão? Deus dá essa ordem para ele, ele faz as escondidas, porque ele estava morrendo de medo, Baal era forte, poderoso, o povo tudo ali adorando Baal, venerando Baal, ele chega lá e destrói o altar de Baal? Deus pede cada coisa, hein? Imagina que desafio. E aí diz que ele vai de noite e faz isso. Caladinho. Tipo aqueles crentes que têm vergonha de ser crente, sabe? Fica caladinho no trabalho, não vou contar para ninguém. Se descobrirem, fazer o quê, né? Aí tudo bem. Mas eu falar... Então Gideão está bem desse jeitinho aqui, escondido, né? E aí o que eu acho interessante... que no versículo 29, o que acontece? No outro dia, a hora que amanhece, o povo vê o altar todo destruído, aí vira aquele rebu, né? Aquela confusão, aquele barulhão, tudo quanto é jornal, internet, tudo falando que Baal, o altar de Baal foi destruído. E aí, quem é o culpado? O que acontece no versículo 29? E uns aos outros dizia, quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Sempre vai ter um fofoqueiro, pode ter certeza. Ele pegou 10 ali, com certeza um daqueles 10 que traiu e que não aguentou a pressão, ou que de repente recebeu uma propina para poder abrir a boca. Alguma coisa aconteceu. Nós temos que ficar muito espertos, viu? Alguns fofoqueiros revelaram que foi Gideão. E incrível como é que fofoqueiro é, né? Tudo vai parar no ouvido dele. Ele escuta. O cara está passando aqui, você está conversando ali. Tchum, parece que a palavra voou, ele já captou. O cara é esperto.
E aí já sai contando para todo mundo, né? Ah, olha, acho melhor a gente orar pelo fulano, porque né? Cuidado com isso, cuidado. Aí no capítulo 6, versículo 31, o que a gente vê? Eles falam, foi Gideão, filho de Joás. Aí vai todo mundo lá na casa de Joás. Olha aí, o que seu filho fez? Olha o que seu filho aprontou, nós ficamos sabendo o que aconteceu, né? Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Joás dá uma resposta, sim, que arrebenta com aquele povo. E eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Ele vira e fala assim, se Baal é Deus, ele que se defenda. Ele não é Deus? Por que nós vamos ficar brigando? Destruiu, não foi o altar dele? Ele que se defenda. E interessante a gente observar a nossa realidade hoje. Vamos trazer para a nossa realidade de Brasil, de país idólatra, né? Interessante o cuidado que as pessoas têm com esculturas, com imagens de ouro, valiosíssimas, espalhadas aí não só pelo Brasil, pelo mundo todo, né? Expostas em museus, em igrejas. Tudo é com câmera, tudo é com alarme, tudo é com policiamento, tudo é muito bem guardado. E me impressiona a incapacidade dessas imagens tão cheias de poder, que o povo chega e pede para a imagem, né? Para você ser curado, para você ser transformado, para ter livramento, tão cheia de poder, de não poder se autodefender. Não é um paradoxo isso? Aquilo que tem poder para me guardar, para me proteger, ao mesmo tempo eu que tenho que guardar, senão alguém vai lá e rouba e derrete e não vai virar mais nada. É uma coisa, a idolatria chega à loucura, Agora, se realmente essas imagens tivessem o poder que tem, igual Joás fala aqui de Baal, será que isso não aconteceria como acontecia com aquele que chegava e encostava a mão na arca da aliança? O que acontecia, que nós já vimos? Caía morto. Mesmo para acudir, nossa, a arca está caindo, deixa eu acudir, coitado. Caíram os dois mortos. Nós vamos ver isso lá na frente. Então ninguém tocava, porque aquilo ali era santo e era a presença de Deus. Alguém precisava ficar defendendo a arca da aliança? Então, quando é Deus, quando tem poder, a coisa acontece. Aí, Gideão, Deus fala para Gideão, você vai defender o povo, tal, dá a estratégia todinha, como é que vai ser a guerra, como é que vai ser a luta, e Gideão fica naquele assim, ai, será? E ele pede prova. Tem crente aqui que gosta de pedir prova? Eu gosto, de vez em quando, ai Deus, o Jonatas briga comigo, ai Senhor, se isso acontecer, então para eu ter convicção de que eu estou no caminho certo, né? E Gideão pede uma prova tão engraçada, que ele fala assim, olha, eu vou pôr algodão, né, um pouco de lã, lá ao relento, e eu quero que tudo ao redor esteja molhado, e só ela molhada e tudo ao redor seco. Diz que ele espreme e pega uma taça de líquido, tudo ao redor seco, quer dizer, já era suficiente. Ele fala, Senhor, só mais uma provinha, agora eu quero o contrário, né? E Deus faz. Deus é misericordioso e faz. É interessante esse negócio de pedir prova. Uma vez, eu vou contar uma experiência minha aqui, rapidão. Que às vezes a gente ora e fala, ai Senhor, como que eu vou encontrar essa resposta? Às vezes eu estou andando na rua e falo assim, Jonatas, queria tanto ver num outdoor assim a resposta escrita, para eu ter certeza, para eu não ter medo, porque a gente tem medo de errar. E eu lembro que uns anos atrás a gente queria comprar um carro, e o Jonatas todo empolgado para comprar o carro, e eu morrendo de medo. Eu tenho muito medo de comprar, de tudo. Eu sou muito, assim, insegura com isso, né?
E eu falo para ele que se eu não dependesse dele, até hoje eu acho que eu só tinha uma bicicleta, porque morro de medo de fazer qualquer dívida. E aí eu fui, e ele, vamos comprar, e já estava assim bem animado, né? E eu fui para uma reunião de oração na igreja que a gente tinha um grupinho de mulheres que orava uma vez por semana de manhã, bem cedinho. E eu fui, participei daquela oração e pedi, Deus, eu queria tanto que o Senhor mostrasse com clareza. Eu estou com medo, eu queria tanto que o Senhor mostrasse se a gente vai dar o passo certo. E tal, terminou a reunião de oração e estou indo para casa. Quando eu estou indo para casa, peguei o carro, estou indo para casa, escuto assim um buzinaço. Aquele barulhão, que eu olho assim, um monte de bexiga e tal, que eu vejo, era o carro da marca, do modelo, da cor que a gente queria, todo enfeitado de bexiga, e um carro atrás, outro na frente, batedor assim, falando, compre agora, compre hoje, compre logo. Eu falei, deve ser resposta, não é possível. Eu cheguei, amor, pode comprar. E por incrível que pareça, esse carro foi uma bênção tão grande na nossa vida. Tipo assim, 7 meses depois a gente vendeu o carro pelo mesmo preço que a gente tinha comprado, coisa que todo mundo que entende um pouquinho sabe que isso não acontece, para ajudar a gente a fazer um investimento numa casa. Então, foi direção de Deus. Mas é sempre que Deus responde assim? Não. Infelizmente, às vezes a gente tem que ficar ali, dias e ir pela fé, né? Sem ter aquela resposta clara. Gedeão faz isso, busca essa resposta. E semana que vem, então, a gente fala da vitória dele, não é? Porque a vitória dele é muito linda. A vitória dele é muito linda, tem tudo a ver com esse negócio assim, eu vou sozinho ou eu vou com Deus, ou aquela certeza de que com Deus a gente não precisa ter medo. Quando o Senhor está conosco, eu não preciso ter um batalhão do meu lado. Semana que vem eu quero que vocês se deleite com essa história. É espetacular o que Deus faz na vida de Gideão, a vitória que Ele dá para eles nesse momento de uma forma muito, muito linda. Certo, meninos? Por favor, leiam. Leiam porque isso faz diferença. Isso faz toda a diferença no nosso aprendizado, né? E eu já vou preparando o coração de vocês para essa questão de Gideão, porque de repente você está tendo que enfrentar alguma coisa essa semana que você está se sentindo só. Está se sentindo a parte mais fraca, a parte mais frágil. E essa vitória de Gideão nos mostra que quando a gente está com Deus, a gente não precisa. Deus quer mostrar que quem dá a vitória para nós é Ele. É Ele, através do poder, da graça, da misericórdia e da grandeza que só Ele tem. Vamos ficar de pé para a gente orar? Esforce para a semana que vem se trazer alguém na escola dominical. Tem a classe lá embaixo que não tem essa sequência. Traga alguém. Invista na vida de pessoas que você ama e que você sabe que precisa dessa graça e desse consolo que só o Senhor traz sobre as nossas vidas. Deus, nós nos colocamos na Tua presença e queremos, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe no nosso coração. Nós queremos ser pessoas que confiam no Senhor. Nós olhamos para esse livro de Juízes e vemos tanto sofrimento que o povo passa e atravessa por não viver uma vida unicamente voltada para o Senhor, por compartilhar o Senhor com coisas que ocupam o lugar do Senhor na nossa vida. Nos perdoe por isso, alerta o nosso coração para ter uma vida consagrada ao Senhor, para desejar viver uma vida totalmente voltada para a Tua vontade, obedecendo ao Senhor, mesmo quando isso nos dói, quando nos machuca, quando nós precisamos nos humilhar, quando nós nos sentimos de fato muito, muito feridos, ainda assim nós queremos Te obedecer. Nos ajude também, ó Pai, a viver uma vida na convicção de que as vitórias que temos sempre vêm das Tuas mãos. E se tem alguém que essa semana precisa passar por um momento de prova, alguma situação, alguma entrevista,
alguma coisa que vai exigir habilidade, que essa pessoa tenha convicção de que tudo isso vem das tuas mãos. E que possa ir na certeza e na confiança que o Senhor dará a vitória. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Lembre-se, o Senhor nos enxerga de maneira completamente diferente do que muitas vezes aquilo que a gente vê no espelho, tá? Você tem um valor, tem um homem forte, uma mulher forte que o Senhor enxerga aí dentro e que pode fazer grandes coisas no reino dele e na sua própria história, ok? Beijão para vocês. Dê o nome, vamos participar lá do churrascão da semana que vem. Nós vamos dar uma canseira para esses homens que eles vão voltar. Acho que domingo vai estar todo mundo de muleta aqui, viu?